E fala, meu povo, hoje eu tô aqui para falar com vocês do Caden de Oman Luxury, tá? Já tô com ele aqui nas costas da mão, então não vou borrifar ele na resenha aqui. E vamos embora direto para a resenha. Antes eu vou ler um pouquinho aqui das informações que a gente consegue tirar do Fragrantica, tá? Um perfume compartilhável lançado em 2025 e assinado por Maxim Exler, tá? Eu sinceramente não lembro de ter tido contato com nenhum perfume desse perfumista antes, tá? Eu acho que é a minha primeira experiência com algum perfume dele. Então, assim, não posso dizer que eu consegui extrair o DNA ou como que ele trabalha os perfumes, porque é a minha primeira experiência com o perfume do cara. Mas eu posso dizer que a partir desse perfume eu fiquei bem curioso e bem interessado em conhecer mais coisas desse cara. Eu não sei quantos perfumes ele tem, enfim, mas ele me cativou com esse perfume aqui, tá? De notas, povo, a gente vai ter aqui açafrão, cardamomo, óleo de cade e notas alcoólicas no topo, camurça, benjoim e o café no coração, e uma base com baunilha, fava tonka, madeira de âmbar, madeira de guaiaque e ládano, tá? Na abertura aqui, povo, eu acabo sentindo um dueto aí, né, de protagonismo entre o cardamomo e o açafrão, tá? O cardamomo abre sendo o protagonista, ele abre sendo a grande estrela da fragrância, trazendo muito daquele lado que eu acho bem interessante, inclusive. Cardamomo é uma matéria-prima que é uma nota que eu gosto muito na perfumaria, porque ela traz meio que uma dualidade, né? Ela traz meio que um conflito nela mesma que se resolve no equilíbrio, no sentido de ser uma fragrância que é no sentido de ser uma nota, né? Que é uma especiaria mais pro lado, pelo menos para mim, ele sempre traz uma especiaria mais fria, né, uma especiaria que traz mais um lado de frescor, mas traz também sempre um lado picante. Ela tem uma picância característica que vai trazer um certo lado mais quente para a fragrância. Então ele é uma especiaria morna, né, basicamente. Uma especiaria que está sempre nessa dualidade entre o frio e o quente. Eu acho que dá para fazer perfumes muito interessantes e levar esse cardamomo para dois caminhos completamente diferentes, né? Você pode fazer fragrâncias super refrescantes e fáceis de usar e versáteis com açafrão ou com cardamomo, e você consegue fazer perfumes quentes, intensos e pesados usando a mesma nota, trazendo, explorando facetas diferentes dessa nota, né? E aqui é legal porque a gente consegue perceber meio que as duas características, né? A gente consegue perceber esse açafrão mais verde, leve, fresco, mas a gente consegue também perceber um açafrão mais quente, mais picante aqui no meio. E aí, logo depois que esse açafrão, esse cardamomo entra, a gente já começa a perceber também o açafrão entrando no perfume, né? Começa a vir aqui esse nuance de açafrão, que inclusive, já deixando para vocês bem claro, assim, eu não me baseei necessariamente na resenha do Mahid para trazer essa resenha para vocês, mas eu dei uma lida antes, justamente porque é um perfume árabe, né, um perfume de Oman. A Oman Luxury é uma casa do sultanato de Oman, e ele traz uma característica que eu já vou trazer, eu já vou falar com mais calma disso, mas ele traz uma característica muito presente na evolução de um café tradicional árabe, de um café tradicional que eu não sei se é específico de Oman, eu não sei se é uma coisa que é espalhada no mundo árabe todo, mas é uma bebida clássica, né? Um café clássico tradicional árabe, que inclusive eu já tomei, não sei se seria a versão mais tradicional, mais clássica dele, mas eu tomei uma versão desse café aqui no Brasil, aqui em Fortaleza, inclusive, tinha um quiosque num shopping, eu acho que foi no shopping Guatemi, eu não lembro se foi no Guatemi ou no Rio Mar de Fortaleza, mas tinha um quiosque lá que eles preparavam esse café tradicional árabe, que ele inclusive ele é feito numa cumbuquinha de cobre, e ele é fervido o café
na areia, né? Eles esquentam a areia e colocam essa cumbuquinha de cobre na areia quente até o café entrar em ebulição e fazer toda a extração do pó do café. Super interessante, a experiência que eu acho que todo mundo deveria ter. Espero um dia talvez ter essa experiência no mundo árabe de fato, mas enquanto não tive num quiosque aqui no Brasil. Não sei se seria a experiência mais válida possível, mas foi o que eu tive. E foi uma experiência maravilhosa ainda assim. Ah, e sabendo que o Mahdi é muçulmano e é do universo árabe, né, ele é brasileiro, se eu não me engano, eu acho que ele nasceu aqui no Brasil, mas tem descendência e está sempre muito por dentro de todo esse universo. Não sei se. Provavelmente ele deve ter família ainda fora, ele deve viajar com uma grande frequência para países do universo árabe. E eu acabei dando uma lida justamente para tentar entender, porque na hora que eu senti o perfume, eu lembrei desse café, né, porque é realmente bem presente, bem característico, e eu fui dar uma olhada no Fragrantica para ver se tinha alguma resenha, para tentar me elucidar um pouco mais, e acabei vendo a resenha do Mahid. Então, assim, não vou me guiar necessariamente pela resenha dele, mas claro que tem alguma influência, porque eu dei uma lida justamente para tentar entender um pouco mais do contexto histórico e cultural, né, dessa sobremesa, desse café tradicional árabe, e de como que esse perfume liga com isso, porque na hora que eu experimentei, quando o perfume foi começando a mostrar essas características do café, eu já lembrei dessa experiência, né? Mas assim, como eu estava falando, fica nessa coisa desse dueto de açafrão, né, de açafrão com cardamomo. Começa a perceber também aqui na abertura logo as notas alcoólicas, tá? Aqui nesse quesito alcoólico, é uma coisa que traz uma certa diferença do café, né, desse café tradicional árabe, que é interessante porque ele foge da coisa do café tradicional árabe, desse café clássico, né, mas ele adiciona um layer, ele adiciona uma camada de perfume de fato, né, para ficar um perfume com cheiro de perfume, não um perfume com cheiro de café, ou com cheiro desse café tradicional árabe, né. Como se você estivesse tomando um drink feito a partir desse café tradicional árabe, alguma coisa do tipo. Só que essa característica alcoólica, né, é interessante porque ela está muito bem equilibrada com o resto da fragrância, tá? Eu não chegaria a dizer que esse perfume é um perfume boozy, que esse perfume é um perfume para quem está procurando perfumes com notas alcoólicas, para quem está procurando um perfume alcoólico boozy mais intenso nesse quesito. Ele apresenta aqui, mas é uma coisa muito bem controlada e que está sempre junta desse contexto gourmand que o perfume apresenta pra gente, tá? Esse aspecto alcoólico, aqui vale ressaltar que ele não é um aspecto alcoólico, né, porque no Fragrantica pelo menos só está dizendo notas alcoólicas. Então notas alcoólicas pode ser qualquer coisa, desde um vinho a uma cachaça, um rum, um whisky, ou enfim, qualquer outra nota alcoólica, tá? Eu particularmente percebo essa nota alcoólica do Caden como uma bebida alcoólica, um destilado alcoólico não envelhecido em madeira, né? Um destilado alcoólico branco, né? Uma cachaça branca, um rum branco. Na minha cabeça, mais uma coisa no sentido de rum, tá? Muito bem controlado. Ele aparece, tem um punchzinho aqui, mas é muito equilibrado com o resto, não torna essa fragrância necessariamente uma fragrância boozy, né? Uma coisa que eu esqueci de falar necessariamente das características que esse safrão apresenta pra gente, tá? Açafrão é uma matéria-prima que é um perfume por si só, basicamente, né? Um perfume que é uma matéria-prima que apresenta talvez até mais de 5, 6 nuances diferentes. Então, aqui eu percebo esse açafrão trazendo um aspecto principalmente coriáceo, tá? É o aspecto de açafrão aqui que eu mais destaco, mas também trazendo um aspecto sutilmente adocicado, tá? Ele não chega a ser aquele açafrão lotado de etilmaltol do Baccarat Rouge, né, que é bem açucarado, né, bem doce, que não é aquele caminho, mas ele tem um pouquinho ali daquela dose
de um açafrão mais adocicado, mais açucaradinho, só que trazendo bem mais o equilíbrio por conta desse lado coriáceo, né, e trazendo também um sutil ladinho meio sutilmente emborrachado, tá? Eu percebo aqui muito pouquinho, mas tem um aspecto sutilmente emborrachado que vai, inclusive, misturar muito bem com esse aspecto coriáceo, né? Tem alguns couros que trazem bastante desse aspecto emborrachado na perfumaria. Na evolução da fragrância, a gente começa a perceber aí o café, obviamente, entrando, como eu já falei para vocês, que vai misturar muito bem com esse cardamomo, trazendo essa sensação desse café tradicional árabe, né? Que eu já tinha falado. Trazendo também uma camurça, tá? A camurça aqui, basicamente, ela está trabalhando para reforçar esse aspecto já coriáceo que estava presente do nosso açafrão, tá? Trazendo aqui, ao mesmo tempo que reforçando esse lado coriáceo, trazendo um certo equilíbrio e trazendo um lado mais macio para esse açafrão, para esse couro, né, para essa sensação coriácea do açafrão. Para quem não gosta de couro, vai nesse perfume, experimenta esse perfume pelo menos, porque ele não é um couro, ele é justamente uma camurça. Traz algumas nuances coreáceas, porque a própria camurça vai trazer isso também, o açafrão vai trazer, né, essas nuances coreáceas, mas ele nunca chega a ser uma nota de couro, aquele couro pesado, intenso, animálico e tudo mais. É sempre um couro mais macio, né, um aspecto coriáceo macio, quase que realmente uma camurça, né, aquela sensação de um tecido, de uma, uma não sei se uma bolsa de camurça, não sei se existe, mas como se fosse realmente um couro super macio, super refinado, né. Traz também aqui um benjoim, que vai ser uma das outras notas que, junto da baunilha e da fava tonka, distanciam um pouco, pelo menos para mim, desse café tradicional árabe, que eu já tinha falado para vocês, né. Porque pelo menos quando eu tomei, esse café ele não ia nada para adocicar, né, ele não ia nenhum açúcar, não ia nada para trazer esse aspecto doce. Era um café clássico mesmo, ali, 100% focado no café e com cardamomo, né, sem nada de açúcar. E aqui esse benjoim ele vai trazer um sutil lado adocicado, esfumaçado, tá? Que vai inclusive combinar muito bem com a madeira de guaiaca, que já está na base, mas isso chega depois. E a baunilha também, baunilha com cumaru, né, a fava tonka, que vão trazer esse lado mais adocicado, mais intenso para a fragrância, tá? Então, seriam essas notas que vão distanciar um pouco a tua experiência desse café tradicional árabe, mas que vão trazer esse lado de perfume, esse cheiro de perfume para a fragrância, e ao mesmo tempo trazendo também um certo equilíbrio. Eu acho que essas três notas aí, o benjoim, a baunilha e a fava tonka, elas são provavelmente uma das grandes responsáveis por trazer equilíbrio para essa fragrância, tá? Eu acho que não só equilíbrio, mas para fazer a fragrância ficar mais fácil. Se não tivesse esse lado adocicado aqui do benjoim, da baunilha e da fava tonka, ele seria um perfume consideravelmente difícil, né? Perfume com um toque de café, com nota alcoólica, um açafrão coriáceo e um lado esfumaçado, sabe, da madeira de guaiaco. Seria um perfume mais difícil de aceitar. Eu acho que essas notas adocicadas, elas trazem bastante equilíbrio e trazem o perfume para um lado um pouco mais comercial, um pouco mais fácil, embora ele não seja um perfume comercial definitivamente, tá? E aí a gente encerra, né, essa jornada maravilhosa com a madeira de guaiaca, que vai basicamente reforçar esse aspecto que já estava presente ali no benjoim, né, que é o aspecto esfumaçado. Né. Benjoim já vem trazendo uma resina esfumaçada adocicada e o guaiaco vai basicamente fechar, trazendo mais punch para esse lado esfumaçado que já estava sendo presente ali do benjoim, beleza? Entrando em ocasiões de uso, porque basicamente de notas e de nuances é isso,
Entrando em ocasiões de uso, povo, eu vejo essa fragrância meio que tomando uma certa dualidade, tá? Eu vejo essa fragrância como algo bem elegante, mas eu vejo ela como uma fragrância também festiva, uma fragrância acolhedora, né? Uma fragrância que meio que te abraça, ela te recebe de uma maneira muito bonita. Inclusive eu vi que faz muito sentido essa percepção na resenha do Mahid, lá no Fragrantica, que realmente ele fala dessa questão da recepcionalidade, da recepção árabe, que eu infelizmente não conheço nenhum país árabe, pretendo um dia conhecer, mas parece que eles trazem bastante dessa questão da receptividade, e esse perfume meio que te recebe de uma maneira muito bonita, ele te abraça de uma maneira muito bonita, trazendo um aspecto que é mais festivo, né, trazendo um aspecto que é mais descontraído, que é mais receptivo, que é muito interessante, que mistura muito bem com esse aspecto de algo mais formal, de algo mais elegante, né? Então, para mim, ele fica num contexto de festas elegantes noturnas, mas que abram, obviamente, para uma certa casualidade, uma certa lado mais festivo, mais descontraído, certo? Então, ali, um casamento de alguma pessoa próxima que realmente você tenha, né, esse carinho e vá realmente abrir para uma zoeira ali, uma bebida, uma festa, né, realmente mais descontraída, mas que ao mesmo tempo exige ali um dress code mais alinhado. Falando em relação a desafios, povo, cara, eu acho que ele é uma fragrância de nível médio-alto, tá? Em relação a desafios. Eu acho que ele não é uma fragrância fácil, não é uma fragrância para blind, definitivamente, mas ele não chega a ser uma fragrância que vai trazer nuances extremamente desafiadoras, principalmente para quem já está no universo de perfumaria há mais tempo, para quem já é veterano nisso e já conhece mais de matérias-primas, né? Já deu uma explorada legal e conhece perfumes mais artísticos e tudo mais. Ele não é um perfume que vai trazer aspectos animálicos, né? Embora ele tenha ali aspectos coriáceos, sempre esse aspecto coriáceo vai tender mais para uma camurça, vai tender mais para o lado mais macio da nota de couro, né? Desse aspecto coriáceo, dessa faceta coriácea. Então não é um perfume que vai trazer notas animálicas, notas muito pesadas, muito intensas, né? Ele é um perfume mais fechado, mais noturno, mas não é um perfume, sabe, opressor, intenso, e daquele perfume que você vai usar uma, duas borrifadas e vai dominar um ambiente inteiro. Acho que ele se posiciona muito bem ali como um perfume de meio nível, meio para avançado, tá? Porque ele tem sim nuances aqui que são bem exóticas, bem diferentes, né? Essa junção do café com nota alcoólica, por exemplo, é uma coisa que de início eu achei meio esquisita, de início eu achei meio, sabe, tipo, não sei se me pegou tanto, mas ao mesmo tempo me deixou aquele esquisito que te deixa curioso, aquele esquisito que te instiga. Para quem já está há mais tempo no universo de perfumaria, já está começando a pegar umas coisas mais desafiadoras, eu acho que vai conseguir gostar muito dessa fragrância justamente por isso, porque ele é um difícil, ele é um desafiador, né, no sentido de ser uma fragrância exótica, mas é aquele exótico que te pega e te faz, cara, eu quero sentir isso aqui de novo, quero analisar isso aqui com mais calma. E foi uma experiência linda, cara. Foi um perfume que me entregou, assim, uma viagem olfativa. Eu acho que se eu não tivesse tido essa experiência, né, com esse café árabe, a minha experiência teria sido completamente diferente. E eu acho que se eu tivesse tido essa experiência do café árabe no mundo árabe, aí sim, realmente, essa experiência teria sido completamente transcendental. Infelizmente, não tive essa experiência, né? Tive essa experiência aqui no Brasil mesmo, de uma forma que talvez nem seja a mais tradicional possível, mas o que importa é que eu fui inserido nesse contexto um pouco antes, como a grande maioria das pessoas, infelizmente no Brasil, eu acho que não tiveram essa oportunidade, e isso realmente fez uma diferença considerável na minha percepção e na minha experiência com a fragrância, tá? Mas de qualquer forma, eu acho que é um perfume que vale muito a pena ser conhecido, independente de você conhecer ou não essa bebida.
tá? Eu acho que vale muito a pena, porque é um perfume por si só muito interessante, muito intrigante. Tá? Eu acho que se eu pudesse definir o Caden com uma palavra, seria intrigante. Ele é um perfume que te conquista com o tempo, e a todo momento ele está, ao mesmo tempo, te desafiando, te trazendo nuances que te tiram de uma zona de conforto, mas te instigando a realmente explorar um pouco mais do que ele te entrega. Tá? Um perfume realmente maravilhoso. Obviamente noturno, como eu falei, e que não é definitivamente um perfume para blind, mas não chega a ser uma coisa definitiva, não chega a ser uma coisa extremamente desafiadora ali, que eu acho que, sei lá, 70 ou 80% das pessoas que provarem não vão gostar, como alguns outros perfumes que eu já trouxe aqui no canal. E é isso, povo. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Basicamente isso, já falei Ah, esqueci, quase ia perdendo. Falar de performance, tá? Cara, eu cheguei a falar que ele não é um perfume muito opressor no sentido de performance, mas voltando atrás aqui, até que ele tem uma performance bem considerável, tá? Eu acho que ele não se torna um perfume opressor, como eu queria dizer antes, justamente porque eu pelo menos não acho ele um perfume tão pesado, tão obscuro, tão fechado, sabe? Eu acho que ele tem algumas nuances, principalmente na abertura, e essas nuances da abertura até duram um certo tempo, pelo menos na minha pele, que dão um certo equilíbrio para a fragrância e fazem com que ela fique um pouquinho mais aberta e não tão fechada, não tão intensa, sabe? Mas ele é um perfume que tem um desempenho considerável, tá? Um desempenho até relativamente alto, as primeiras horas ali, primeira 1 hora e meia, 2 horas, ele vai projetar bem, tá? Fixação, esquece, tá? É mais um para a coletânea aqui de perfumes que vão durar 9, 10, 11, 12 para mais. Realmente, desempenho, uma Luxury parece ser uma casa, essas casas árabes, né? Essas casas de perfumaria de nicho árabe. Difícil você ver alguma coisa de perfumaria árabe que dure pouco na pele, a não ser que seja realmente um perfume feito para ser fresco, feito para ser mais de dia a dia, para calor e tudo mais, né? Aí realmente, muitas vezes, na grande maioria dos casos, não tem muito como fugir, o perfume vai durar menos. Mas quando você pega um perfume com nota de café, com baunilha, com fava tonka, com camurça e tudo mais, esse tipo de nota mais intensa, perfumaria árabe realmente parece ser uma perfumaria que não deixa o desempenho passar de lado. Então, é isso. Projeção forte, projeção alta, de em torno de 2 horas aí, fixação, esquece. Né? Você vai, principalmente se passar em roupa, velho, às vezes você vai lavar a roupa, vai vestir depois, o perfume vai estar na roupa. Então, é isso. Acho que vale muito, muito, muito a pena ser conhecido. Procurem decantes, procurem split, né, para você conhecer em menor quantidade, para você testar o perfume com calma, sem ter que gastar ali 1.500, 1.600, 1.800 reais, que é a faixa que um frasco desse perfume vai estar custando. Você pega ali 3, 5, 8 ml, dá para testar bastante, tá? 3 ml mesmo, já dá para você ter um teste bem considerável do perfume. E aí, obviamente, depois você decide se quer comprar ou não, se aquilo faz sentido para você ou não, se você está pronto para utilizar esse tipo de fragrância ou não. Obviamente que eu sempre falo dessa questão de desafio, mas cada um tem sua caminhada, cada um tem seu gosto particular e isso vai influenciar muito nessa percepção de desafios. Tá? Eu falo aqui pela minha experiência, por aquilo que eu acho, por aquilo que eu percebo. Né? Não acho que ele seja um perfume muito desafiador, mas claro que isso sempre vai depender do gosto pessoal e da experiência de cada um. Tá? Eu já sou uma pessoa que, modéstia à parte, tem uma experiência muito considerável. Já estou fazendo resenhas de perfume há pelo menos 4 anos, 4 ou 5. Já estou imerso nesse universo de perfume, sentindo perfume praticamente todo dia há uns 6, 7 anos. Então, assim, eu não sou muito de dar carteirada, não sou muito de ficar falando de eu tenho muita experiência, eu conheço muita coisa, mas às vezes a gente precisa se impor um pouquinho mais e dizer, cara, eu tenho experiência, eu conheço esse negócio, sabe? E eu tenho estudado, feito maluco perfumaria nos últimos anos, conhecido perfumaria todos os dias praticamente e acho que eu consigo hoje em dia ter uma análise muito, muito assertiva de muita coisa, tá? Obviamente que existem coisas que vão ser sempre particulares, sempre individuais,
Mas eu sempre, aqui, o intuito da minha resenha é obviamente trazer uma resenha técnica, né, trazer uma resenha com algum embasamento técnico através do estudo e da experiência que eu tenho ao longo desses anos, mas trazer principalmente um diário olfativo, né, basicamente trazer as minhas percepções. E eu acho que é isso que falta muito na perfumaria hoje em dia, né? São pessoas que, independente de qualquer coisa, cara, trazem a sua percepção particular e falam a sua verdade, sabe? Falta gente que deixe de falar o óbvio, que deixe de falar o que tá todo mundo falando e comece a falar o que às vezes passa despercebido. E ser contradito muitas vezes, né? Falar a partir, obviamente, das suas experiências. Se o perfume te entregar algo diferente do que a galera tá falando, fala, sabe? Põe isso na mesa. E eu sempre tive essa característica, tá? Eu não, embora eu tenha lido, como eu falei, a resenha do Mahid aqui, eu não me baseei na resenha dele, eu não me baseei nas percepções do Mahid para fazer a resenha. Eu me baseei nas minhas próprias, né? Se teve grandes semelhanças com isso, porque o perfume agiu de maneiras diferentes para o meu olfato e para o dele, né? Para a nossa pele e tudo mais. Então, mas eu sempre vou trazer aqui a minha experiência, a minha opinião e aquilo que eu tenho como, como conclusão no meu processo de descobrir fragrâncias, né? É isso que se trata esse canal, beleza? E é isso, povo. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Valeu, falou e até a próxima.